Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo do Evangelho segundo o Espiritismo que a gente está estudando, né? Um dos livros, eu diria o livro mais importante de Kardec, porque ele traz os ensinamentos de Jesus, né? Todo o Evangelho, todo o guia para que você consiga ter uma passagem na Terra de sucesso, tá? Então eu recomendo, para mim, é meu livro favorito, né? E eu recomendo que todos vocês leiam, tá? E a gente vai fazer o Evangelho no lar também, obviamente, né? Juntar o útil ao agradável. Então vai dar pausa aí, vai pegar seu copo de água, tua garrafa de água, pode colocar água também pro seu bichinho de estimação. E vamos pro vídeo, tá bom? Vou fazer a prece pra gente iniciar. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de estar fazendo o Evangelho. Por favor, Jesus, esteja aqui conosco nesse momento do Evangelho, nos iluminando e nos ajudando. Que os bons espíritos venham até aqui em casa e na casa de cada pessoa que estiver fazendo esse Evangelho, para poder limpar a casa de espíritos obsessores, tirar as energias negativas, fluidificar nossas águas e também nos abençoar e nos iluminar. Agradecemos imensamente por tudo, que assim seja. Pessoal, nós continuamos no capítulo 5, tá? E o texto de hoje é provas voluntárias, o verdadeiro silício, tá? Então vamos lá. Perguntam se é permitido ao homem suavizar suas próprias provas. Essa questão lembra estas outras. É permitido àquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem espinho cravado retirá-lo? Então, basicamente, o que é, gente? Normalmente, algumas pessoas têm essa dúvida. Se é permitido para o homem suavizar as dificuldades que ele vive, as provas que ele vive. Então, aqui ele citou alguns exemplos. Por exemplo, aquele homem que se afoga, ele pode se salvar, né? Ele tem que se deixar lá, se afogar até morrer. Aquele outro que tem um espinho cravado na pele, é permitido que ele retire esse espinho e pare de doer, né? É uma dúvida muito frequente, é verdade, porque às vezes a gente não sabe, né? Então, olha só o que ele fala. As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição humilde e difícil, precisamente para obrigar a procurar os meios de vencer as dificuldades. Nessa ele já responde, tá? Porque, gente, as provas elas vêm com o objetivo de fazer a gente exercitar a nossa inteligência, a nossa capacidade de discernimento, a nossa paciência, a nossa fé, a nossa resignação. Então é óbvio que isso é permitido, gente. É óbvio, se você tá se afogando e você pode tentar se salvar, por que você vai deixar morrer, entende? Não faz sentido isso. Não tem porquê. Se você tem um espinho, né, ele dá esses exemplos, mas aqui é pra tudo. Por exemplo, você tem um caco de vidro na tua mão e você precisa te retirar. Claro que você pode, né? Então, e aí ele fala uma coisa muito importante. Se não fosse o caso, todo homem que nascesse, por exemplo, na miséria, na pobreza, não teria por que procurar vencer na vida, entende? Porque aí é uma prova. Por que ele vai procurar vencer na vida? E não é o caso. Se, né, você veio da miséria, veio da pobreza, nós podemos lutar até o fim para poder ter uma vida mais digna, uma vida mais tranquila, uma vida mais estável financeiramente e tudo mais. Não tem nenhum problema. Pelo contrário, nós devemos, tá, gente? Devemos fazer isso. E aí, ele fala aqui, ó, o mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males, que não se pode evitar, em continuar na luta, em não se desesperar se não for bem sucedido, sem nunca, porém, agir com displicência, o que seria antes preguiça do que virtude, né? Então, gente, o mérito é exatamente isso, suportar sem lamentar, né? E aqui, tô falando que a gente vai poder reclamar de vez em quando, pelo menos, a gente acaba reclamando, é natural, mas assim, entender, compreender, né? Cada dificuldade que eu passo, eu sei o porquê que eu tô passando, e vocês também têm que entender. Isso faz parte do ciclo mesmo, né? Da existência. Em continuar a luta, né? Não se desesperar se não for bem sucedido, e persistir, gente, continuar até vencer, porque uma hora a gente vence, tá? E aí ele fala aqui, ó, essa questão leva a outra. Uma vez que Jesus disse, bem-aventurados aflitos. E aí ele faz uma outra pergunta. Existe mérito em procurar aflições
agravando suas provas com sofrimentos voluntários. Então, assim, nós já estamos passando por uma dificuldade, por uma prova. E aí a gente procura mais sofrer. Então, assim, a gente já tá passando por um sofrimento e a gente piora nosso sofrimento. Procura mais situações para sofrer, enfim, na forma de agir, na forma de pensar, enfim. Ele pergunta aqui se isso tem mérito, ou seja, se quando a gente faz isso, a gente tem mérito, porque a gente tá sofrendo mais, certo? E aí ele pergunta isso. Sim, há um grande mérito. Quando... Calma lá, gente. O sofrimento e as privações têm por objetivo o bem do próximo. Então, sim, gente, existe um mérito, mas só quando a gente tem por privação, né, o objetivo, perdão, é o auxílio ao próximo, o bem do próximo, tá? Então não tem, por exemplo, se você já tá passando por dificuldade e você começa a beber, encher a cara, você tá piorando a tua dificuldade, certo? Porque você vai ocasionalmente se tornar uma pessoa alcoólatra, você vai ficar com uma pessoa muito difícil de conviver, né? Enfim, você não vai ter mérito por isso, pelo contrário, você tá acarretando mais problema na tua vida. Mas agora, por exemplo, se você deixa, né, de fazer algo que você queria muito para ajudar uma outra pessoa, auxiliar o próximo, né, algo que realmente poderia te ajudar, mas você preferiu abrir mão disso para poder ajudar o próximo, pro bem do próximo, seja da sua família, amigo, pessoa que você não conhece, enfim. Isso sim é mérito. Então, pelo amor de Deus, não vão confundir. Inclusive, ele vai falar aqui, tá? Pois isto é a caridade por meio do sacrifício. Não quando visa apenas favorecer a si mesmo, porque é egoísmo vaidoso. Então, por exemplo, você teve a oportunidade de subir de cargo na empresa, mas você sabe que isso não tá certo. Por exemplo, que o chefe... Você conhece, por exemplo, você sabe que seu chefe não é um chefe justo, e ele quis te subir, mas tem uma pessoa lá que realmente era uma pessoa que estava precisando... E entre você e ela, ele podia escolher só uma, mas ele preferiu você por os motivos dele, mas que não é certo, tipo, não é uma atitude coerente do que ele está fazendo. E aí você chega pra ele e fala, pode dar o meu cargo, né, pra ela, porque eu sei que ela tá precisando mais que eu, e eu também sei que não tá sendo justo essa escolha, enfim. Você está deixando de ter algo que você gostaria para poder, pelo bem do próximo, porque você julgou ser justo isso. E isso tem um mérito, tá? Agora, se você, por exemplo, se priva de algo ou faz alguma coisa pra você sofrer mais, mas só pra você ganhar mérito com isso, ou seja, pra favorecer a si mesmo, ou seja, às vezes tem pessoa que pede pra sofrer mais, pra poder se fazer de coitado, e aí os outros ficarem com pena dela e assim ela, né, conseguir ir subindo na vida dela. E isso você não vai ter mérito, tá? Então isso acontece muito, gente. E aí ele fala, há uma grande distinção a fazer. Contentai-vos com as provas que Deus vos envia e não aumenteis a carga por vezes tão pesada. Aceitai-as sem lamentação e com fé. É tudo o que ele vos pede. Então, gente, no geral, não aumente as cargas. Se não for para avisar o bem do próximo, para ajudar alguma pessoa, né, pra fazer o bem para alguma pessoa, não aumente suas provas. Tá? Não piora, gente, não piora, porque aí é mais problema, entendeu? Às vezes a carga já é muito pesada e você tá aí aumentando, pra quê? E ele continua aqui, ó. Não enfraqueceis vosso corpo com as privações inúteis e mortificações sem objetivos, pois tende necessidade de todas as vossas forças para realizar vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é transgredir a lei de Deus, que vos dá os meios de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Então ele tá falando aqui, ó, gente, pra gente não buscar enfraquecer o corpo. E aqui, gente, a gente pode entrar uma conversa muito interessante sobre o suicídio indireto. Ou seja, fumar, beber, usar droga, se privar de certas coisas por estética ou porque você quer de alguma forma. Isso não vai te ajudar, vai piorar a sua situação. Pra que fazer isso? Sabe? Ele fala aqui, ó, torturar voluntariamente seu corpo e martirizar é transgredir leis de Deus. Entende? Ele dá o corpo pra gente sustentar e cuidar e a gente vai lá e estraga e não cuida. E isso entra como um verdadeiro um suicídio, né? Um suicídio inconsciente. Ou até, dependendo se a gente tá fazendo isso de forma consciente, um suicídio consciente. Então, assim, cuidado, gente. Ele fala aqui, ó, usa, mas não abusa das leis. Esta é a lei, sabe? E aí... Ele fala aqui, ó.
Vós que deixai vossos aposentos perfumados para ir a uma habitação miserável levar consolação, que sujais vossas mãos delicadas, cuidando de chagas, que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que apenas é vosso irmão em Deus. Enfim, vós que usais vossa saúde na prática de boas obras, eis vosso sacrifício abençoado, pois lá as alegrias do mundo não ressecaram vosso coração. Então ele tá querendo falar isso, gente. Quando você, por exemplo, pode estar na tua casa, puxando um ronco aí de boa, e você prefere ir lá num orfanato, ajudar umas crianças que estão, né, precisando de ajuda, ou, né, ajudar ONGs, ou qualquer coisa, gente. Fazer a caridade mesmo, auxiliar pessoas. Você que troca, né? Você faz um sacrifício, ou seja, você abre mão de estar ali vivendo algo divertido e confortável na tua vida para poder auxiliar o próximo, poder ajudar o próximo. Isso é o sacrifício, gente. Isso, obviamente, claramente vai ser recompensado. Não se preocupem, tá? E aí, por último, para finalizar, ele tá falando aqui, ó. Mas vós, que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, que utilidade tendes na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, uma vez que fugir das lutas desertais do combate? Se quiserdes um sacrifício, aplicai-o sobre vossa alma, e não sobre vosso corpo. Mortificar vosso espírito e vossa carne, castigai vosso orgulho, recebei as humilhações sem vos lamentar, pisai em vosso amor próprio, resisti à dor das ofensas e à calúnia, mais torturante que a dor física. Então, gente, o que ele tá falando aqui do último caso? Quantas pessoas você não percebe que sempre fala, ai, por mim eu ia pro meio do mato e parava de conviver com os humanos, né? E muita gente faz isso, não necessariamente vai pro meio do mato, mas se isola. Então a pessoa se isola de tudo e de todos e começa a viver sozinha, ou só, por exemplo, né, se ela é casada com a pessoa que ela é casada, enfim, se tem filho, só com a pessoa que tem filho. Que utilidade a pessoa tem na Terra? Nós somos feitos para poder morar em sociedade, gente. Então, isso é um tipo de orgulho, porque a pessoa não quer ser pisado, não quer ser humilhado, porque às vezes a vida vai impor isso para ela. Ela, sabendo disso, ela não quer que isso aconteça. E aí ela se isola. Mas isso é errado. É dar um tiro no próprio pé. Tá? Porque primeiro ela vai pagar. Se isso é uma prova, né? Ou é um karma, ela vai pagar isso mais cedo ou mais tarde. Ou seja, isso vai acontecer uma hora ou outra. E ela fica adiando uma coisa. Então aqui é meio que fugir do combate. Ele fala que é fugir do combate. Sabe? Você quer fazer tanto um sacrifício? Aplicai sobre a vossa alma e não sobre o nosso corpo. Ou seja, se você quer tanto fazer um sacrifício, não se isola com o seu corpo, né? Que você vai ali, compra uma casa distante ou se isola das pessoas. É sobre a sua alma, ou seja, pisar no seu orgulho, pisar no seu ego, né? Pisar no amor próprio, resistir às dores, às humilhações da vida. Isso sim é o certo. E não ficar se isolando e fugindo do problema. Isso não tá certo, tá, pessoal? Nós temos que viver em sociedade, auxiliando uns aos outros, tá? Uns vêm para nos auxiliar, para nos ensinar, outros vêm para nos prejudicar, para a gente aprender, outros vêm para a gente ajudar. A vida, ela é assim, de todo mundo, tá? De todo mundo, tá bom? Vou fazer a prece de encerramento e aí vocês podem tomar o copo de água. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de ter realizado o Evangelho. Agradecemos imensamente por tudo, que assim seja. Pessoal, até amanhã lá no meu Instagram, que tem live, e também sexta-feira, curso dos médicos.